Devo começar. Boa noite. Eu agradeço o convite à doutora Maria José para estar aqui a ajudar a apresentar o seu livro. Eu aceitei não para fazer qualquer apreciação crítica, mas sim para dar notícia da leitura que eu fiz deste livro. Mas digo já o que nestas ocasiões nem sempre se diz diretamente, às vezes diz-se por eufemismos e normalmente não é no princípio. Digo já que gostei muito do livro e que espero tirar bom proveito dele como jornalista. Portanto, além do mais, é muito bem escrito e praticamente eu dizendo isto disse tudo, embora seja só no princípio, mas de facto já podia acabar aqui a apresentação. Está contada já no 6º e último capítulo desta obra a história do lançamento de um outro livro, um livro do escritor António Lobo Antunes, pai da autora, que nos traz aqui esta tarde. A sessão passou-se no Porto e a certa altura o apresentador, portanto o nosso homólogo, informou a audiência que durante a guerra o escritor, então alferes médico, viveu rodeado de homens humildes, afirmação que António Lobo Antunes contrariou. Não são homens humildes, são príncipes. A partir daqui, o almoço da Companhia de Artilharia 3313 passou a ser apresentado pelos organizadores como convívio anual Os Príncipes do António Lobo Antunes. Como humilde apresentador, e sem receio de ser desmentido, escolhi este episódio para iniciar a minha intervenção porque, de alguma forma, ficam quase apresentados a gênese e os protagonistas de regressos quase perfeitos. Maria José Lobo Antunes entrevistou 3 dezenas destes príncipes, os homens da CART 3313, que em junho de 1971 foram mobilizados para Angola no contexto da guerra colonial. E fez com essas entrevistas um exercício de comparação, digamos assim, entre os testemunhos que recolheu e aquilo que, à data dos acontecimentos, António Lobo Antunes confidenciou à sua mulher, mãe de Maria José, através das cartas que lhe enviou para Lisboa, que estão aliás reunidas em livro e publicadas desde 2005. Faz este cotejo não só com essa correspondência, mas também com outras passagens da obra literária que posteriormente o escritor viria a publicar. E também com outra documentação, como por exemplo relatórios oficiais elaborados pelos comandos da unidade a quando dos acontecimentos. Relatórios que hoje diríamos para memória futura, mas uma memória que afinal fica claro neste livro, muitas outras investigações já assinalaram e a minha própria experiência já confirmaram, é apenas um instrumento de trabalho e não a descrição da verdade, seja lá isso o que for. E não é por acaso que eu utilizo esta expressão, a verdade, seja lá isso o que for. Enviada a um passado de que faz parte, uma vez que esteve em Angola com os pais e, portanto, em contacto com a companhia, Maria José não pôde contar com as suas próprias memórias. Era um bebé nessa altura. E, portanto, não teve que lidar com mais este, porventura, problema acrescido. Isso, excluindo especulações nada científicas, a que o futuro, quem sabe, se não responderá sobre o que é que se inscreverá nos códigos da sua memória a experiência de uma criança com menos de 2 anos de idade. As memórias oralmente transmitidas à autora pelos seus entrevistados, as memórias, ia dizer de elefante, mas também pode ser, as memórias transformadas em literatura e as fontes primárias que consultou eram já matéria de tratamento suficientemente difícil. Vou para o futuro como para um exame difícil, escreveu Fernando Pessoa um dia. Neste caso, dir-se-á que Maria José Lobo Antunes foi para o passado como para um exame difícil. Um verso que aqui até ganha um duplo sentido. Não sei qual foi o resultado do exame, mas na minha avaliação, que não conta, teria que ser muito positivo. Eu, que não sendo antropólogo, nem sociólogo, nem psicólogo social, não podendo lê-lo de outra maneira, li o livro como jornalista e como as outras coisas que cada um de nós é para além da sua profissão. Uma leitura, para mim, muito proveitosa. Desde logo depressa me senti interpelado. Será que os jornalistas se rodeiam das devidas cautelas quando lidam com a memória dos seus entrevistados? Será que estão permanente e suficientemente alertados para a falibilidade das narrativas que recolhem e divulgam sem reservas? Será que mesmo estando, não resistem a uma boa história e a publicam
ainda que não tenham a possibilidade de averiguar do seu grau de verdade ou fantasia? Será que fecham os olhos à exigência do rigor possível em nome do impacto que desejam? A interpelação surgiu logo na segunda página. Há 4 anos, no convívio anual da companhia, todos se recordavam da ação heroica do cabo Fernando Sota, que perante ataques do inimigo, no caso o MPLA, se destacou na defesa do quartel situado nessa altura em Mussuma, no leste de Angola. Disso os militares lembram-se, mas do que esteve na origem do ataque, dos seus contornos, das razões por que a PIDE instaurou um processo de averiguações, dos resultados desse inquérito, sobre isso, sobre todos estes aspectos, discutem-se ideias, opiniões, mas ninguém se lembra de facto. O episódio é apresentado no início do livro e desenvolvido quase 200 páginas depois, mas logo ali, Maria José conclui, em benefício da sua tese. A discussão em torno de Mussuma aconteceu ou não aconteceu? Foi interrompida pelo ritual dos convívios anuais. Dela sobrou a suspeita de que o passado é tão diverso quanto as pessoas que o recordam. Em síntese, não foi possível apurar o que realmente se passou neste episódio, mas apenas memórias individuais dele e talvez desencontradas. Falamos de um caso que é emblemático na história da companhia, mas podemos estender o que ele representa a todo o livro, nos seus propósitos. Diria que Regressos Quase Perfeitos é menos sobre a guerra colonial em Angola do que sobre a memória humana observada a partir das recordações de militares envolvidos numa guerra e recolhidas 4 décadas depois desse envolvimento. O que me interessa, diz a autora, situando o leitor, não é o que aconteceu, mas sim de que forma se recorda e se esquece aquilo que aconteceu. E para perseguir o que lhe interessa, Maria José não se limita a questionar os seus entrevistados sobre o seu percurso militar, sobre a sua experiência no âmbito da guerra. Tudo na vida deles é material de trabalho e, sobretudo, os questiona. O grau de instrução, o lugar de onde partiram, o ambiente familiar, o estrato social, é isso que lhe permite observá-los integrados no todo social português e no quadro político dos regimes em que viveram antes e depois do 25 de Abril até hoje. Como jornalista que defende a informação devidamente enquadrada e aprofundada, devo relevar, e muito, este aspecto absolutamente estruturante da tese académica que Maria José Lobo Antunes transformou neste livro, de que o grande público pode agora desfrutar, e não apenas os especialistas, a que poderia ter ficado confinado caso não se tivesse transformado nesta, aliás, bonita edição. Por um lado, o jornalista, para se congratular com o nível de informação transmitido e o grau da sua minúcia; por outro, a antropóloga, para demonstrar que na memória humana, e cito, o desaparecimento do passado condena o seu conhecimento à construção de suposições impossíveis de provar. A linguagem simplista de mero leitor, eu resumiria a ideia central daquilo que no livro está, copiosamente apoiado em citações, referências e remissões científicas, além de muito honestas e detalhadas explicações sobre a elaboração do livro, das contingências, as limitações. Seja pelo tempo que passou, seja pela importância relativa que cada pessoa atribui a uma experiência comum, seja por conveniência momentânea ou constante, seja porque a memória selecionou, incluindo e excluindo, seja por receio, seja por defesa de imagem, seja por pacto de silêncio, seja por adesão a uma versão oficial, seja por diversas, muitas outras razões e condicionantes, todas presentes no livro, tudo se conjuga para que não haja uma memória, mas uma memória por cada protagonista e por ele construída. E que essa memória, um lugar a que os militares, para serem entrevistados, tiveram que voltar, é hoje, escreve a autora, e a badana do livro repete, um país tornado estrangeiro pela passagem do tempo, ao qual só se pode aceder através dos despojos que dele restam. E eu, o leitor, sempre como jornalista, interrogando-me, tendo em pano de fundo a série televisiva que realizei, e da qual um dos esteios principais são precisamente as 260 entrevistas que recolhi em Portugal e nas ex-colónias. Projetos diferentes, objetivos e métodos diferentes, mas trabalhando sobre um essencial dado comum, a prospecção da memória, e em ambos os casos de ex-combatentes do ultramar, que é assim que a maioria define o lugar para onde foram mobilizados, no meu caso abrangendo ex-guerrilheiros africanos, no caso do livro, deixando-os de fora, rendida a autora à pragmática dimensão da viabilidade da pesquisa, explica Maria José, prometendo os guerrilheiros angolanos teriam que ficar para outra investigação.
Sobre a história oral implicada em ambos os trabalhos, há tratados, há autores que sobre ela pensam de formas diversas, e há regras de precaução a observar, tratando-se como se trata de procurar revisitar o passado, embora reconstruí-lo não seja o objetivo deste livro. Se um entrevistado, comandante do PAIGC, me diz, como aconteceu, que a Força Aérea Portuguesa bombardeou as suas posições com aviões F-1 Dassault Mirage, eu argumento que esse aparelho não existia nas Forças Armadas Portuguesas. É um erro da memória que eu, estando em condições de o fazer, procuro retificar. Inclusivamente, não publicando o depoimento, uma vez comprovada a sua falsidade, naturalmente involuntária. Noutros casos, há que conferir documentação, cruzar fontes, investigar melhor. Isto é o jornalista a lidar com a memória. Em circunstâncias desta natureza, Maria José não contraria o depoimento, registra o erro porque o que lhe interessa é perceber como funciona a memória. O seu propósito não é reconstruir a história e, por isso, como nos diz, nas entrevistas optou por não confrontar os entrevistados com as eventuais contradições que pudessem surgir entre o que lhe contavam e o que consta dos registros militares oficiais. Um parêntese, o que vos digo agora, era eu pensar ao mesmo tempo que lia o livro. Mas retomando, além destes registros militares oficiais, que eu também já aprender a ler com maior cautela, Maria José planificara o seu trabalho, muito original a vários títulos, a partir de um terreno de que ela própria faz parte, as cartas de seu pai para sua mãe e a obra literária de António Lobo Antunes, mais concretamente o romance histórico, a designação usa-se mais agora, Os Cus de Judas, obras de natureza muito diferente. O imediatismo das cartas enviadas da frente tornam-nas a mais pura versão da guerra, considera a autora, assim atribuindo menos credibilidade, digamos assim, quer às memórias dos entrevistados, pelas razões já afloradas, quer à literatura, onde nem sempre são claras as fronteiras definidas pela ficção. Há cerca de 5 anos, por ocasião do lançamento de um livro que incluía uma entrevista a António Lobo Antunes, estalou uma polémica. O escritor afirmava, a certa altura, cito a partir do que vi na imprensa e não no livro: eu estava numa zona onde havia muitos combates e para poder mudar para uma região mais calma tinha de acumular pontos. Uma arma apreendida ao inimigo valia pontos. Um prisioneiro ou um inimigo morto, outros tantos pontos. E para podermos mudar, fazíamos de tudo, matar crianças, mulheres, homens. Tudo contava e como quando estavam mortos valiam mais pontos, então não fazíamos prisioneiros. A desmentidos indignados de alguns militares e mesmo a uma queixa apresentada, o escritor terá concordado com a resposta e, cito o Jornal Público, acrescentado que, quanto mais simbólica é a linguagem, mais verdadeira se torna. E que o tema acarreta reações emocionais fortes, até porque a guerra colonial foi profundamente injusta. Pode esquecer-se a guerra, mas ela não nos esquece. Deu cabo da nossa juventude e há de dar cabo da nossa velhice. A negação de nada serve e a guerra continua a ser uma experiência muito dolorosa para mim. Quando venho de um almoço com os meus camaradas, essa noite é muito difícil. Todos nós morremos um bocadinho na guerra. Muito tempo depois desta polémica, revendo as entrevistas que fiz para a série televisiva, encontrei as seguintes declarações do coronel Carlos Fabião, que não chegará a utilizar, mas a que a polémica dava agora uma outra dimensão. Diz o coronel, respondendo a uma observação de Luís Cabral, que no seu livro, Luís Cabral, lançada por mim, e que no seu livro disse que havia estímulos materiais para os militares portugueses que incendiavam tabancas e matavam populações, ele, Carlos Fabião, diz que não havia, mas depois afirma. Quando chegou ao Supino, lá à Guiné, mais ou menos quando eu cheguei também, havia prémios. Havia prémios para determinadas coisas. Essa política que o quartel-general na altura levava era altamente perniciosa, por uma razão simples. Eles davam, por exemplo, N escudos por aprisionar uma mina, N escudos por matar um gajo qualquer de uma povoação, N escudos por não sei o quê. E depois havia os negativos, que era o seguinte: um morto, quer dizer, eu tive um soldado morto, se fosse eu a matar um soldado, tinha 1 ponto, suponhamos. Se um soldado matasse um soldado meu, tinha 10 pontos. Portanto, é um convite a não arriscar. O que houve na Guiné, a certa altura, que dava direito à flâmula de honra, a companhia recebia a flâmula de honra, era o negativo de tudo isso. Jogávamos sempre pelo negativo. Que não tivesse baixas, que não tivesse isto, aquilo, não sei o quê.
é que era bestial. Quem tivesse baixas, mesmo que as fizesse, estava sempre lixado, tinha sempre notas negativas. Parecendo-me que a explicação teria ficado pouco clara, insisti, e o coronel Carlos Fabião respondeu então. A certa altura, na Guiné, havia uma ideia, criou-se a flâmula de honra. A flâmula de honra seria dada ao militar, à companhia que tivesse maior pontuação. A pontuação era dada da seguinte forma, da seguinte maneira. Normalmente, a companhia fazia 2 mortos, tinha 10 pontos. A companhia sofria um morto, tinha 20 pontos contra. Era considerada como uma má ação uma companhia que tinha mortos e feridos. Era considerada como uma muito boa ação uma companhia que não tinha mortos nem feridos. A companhia que não tinha mortos nem feridos era aquela que não ia para a chuva, não punha o cavalinho à chuva e ficavam cá atrás. E deixava que um indivíduo qualquer, distraído, que passasse e pisasse uma mina e morresse, pronto, já tinha uma pontuação por aí acima. Nessas circunstâncias, isto era altamente negativo, porque tirava às unidades o espírito competitivo. Espírito competitivo no mau sentido, de guerra. Antes, pelo contrário, um tipo ficava na recoca para ver se conseguia arranjar e, na verdade, as últimas flâmulas que eu vi, uma delas foi de uma companhia que levantou 2 minas. E, entretanto, havia lá uma companhia que tinha feito uma ação brilhante em que teve 3 ou 4 mortos e não teve nada. De alguma forma, esta polémica e o seu conteúdo podem situar-se dentro dos limites do estudo de Maria José Lobo Antunes, onde se pretende diagnosticar os mecanismos da memória a partir dela, da ficção sobre ela, seja ela voluntária ou não, seja literária ou não. Independentemente do conhecimento que os homens da Companhia 3313 têm da obra de Lobo Antunes, e esse aspecto também é abordado no livro, eles contam com um cronista excepcional dos feitos da sua comissão, ou melhor, da comissão que cada um relata conforme as memórias que dela guarda. É isso o que o livro nos mostra. Ainda assim, se alguns reis beneficiaram da escrita de Fernão Lopes, os príncipes contaram com António Lobo Antunes, o que é um privilégio. Aqui chegados, tenho que confessar alguma angústia, impelido pelo tal espírito jornalístico de que usei. Todos dizemos habitualmente, se a memória não me falha, se a memória não me atraiçoa, o que é um pouco mais profundo e diz muito mais, a nossa memória é curta, ou, se bem me lembro, e há até pessoas julgadas e condenadas em processos em que a memória conta. Estas expressões já revelam desconfiança bastante no que a memória retém, mas a desilusão pode ser grande quando percebemos a verdadeira dimensão dessa limitação, não falando já do que nós próprios queremos usar daquilo que a memória nos garante. Se nunca pensámos seriamente no assunto, alguma coisa desaba, uma vez que toda a solidez do presente, cada um, há de assentar nas suas memórias do passado. Afinal, areia movediça, que apenas nos permite regressos quase perfeitos ao passado, que afinal é praticamente tudo, como reflete Santo Agostinho. Nem sequer um dia é inteiramente presente. Uma hora compõe-se de fugitivos instantes. Tudo o que dela já debandou é passado. O que nos leva à poesia, com Wisława Szymborska, 15 séculos depois. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já pertence ao passado. Somos quem fomos, é o lema da companhia. Mas o que é que fomos realmente? É, porventura, a pergunta que o livro faz. Muito obrigado.